A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor e engrandecer o nome do nosso Rei, do nosso eterno e glorioso Jesus. Desde já, eu quero deixar a bênção de Deus para a sua vida. Vamos ao texto da mensagem de hoje. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito para a sua vida. O Senhor te chamou com um propósito. E a mensagem de hoje, que está aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler do versículo 32 até o 40. Eu quero mostrar que Deus teve propósito na vida de tantos outros, e Ele tem um propósito para a sua vida. Nós não muitas vezes nem entendemos os propósitos do Senhor, mas o importante é nós ficarmos debaixo da mão poderosa dEle, nós andarmos debaixo da nuvem, debaixo da vontade do Senhor, e aí Ele vai revelar o propósito para você. Em nome de Jesus agora, vamos meditar no texto. Hebreus 11, do versículo 32 até o versículo 40. Diz a palavra do Senhor: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluias, louvado seja o Senhor. Como eu disse, Deus te chama para um propósito. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Nós estamos vendo aqui esses homens, a qual o mundo não era digno desses homens. É a própria palavra quem diz isso. Nasceram para cumprir um propósito, para cumprir um chamado. Eles tinham uma missão de Deus. São chamados heróis da fé. São homens que Deus usou poderosamente na face da terra. E eu quero dizer que Ele tem também um chamado para a sua vida. Porque nenhum desses que nós acabamos de ler aqui, nenhum desses era perfeito. Todos eles tinham falhas, assim como você e eu. Todos cometeram erros, apesar de serem chamados os heróis da fé. Então, eu quero deixar esse convite para você. Vamos meditar nessa palavra. Vamos ver o que Deus tem para você. Muitas vezes você sente o seu coração arder em um propósito, em um ministério, em algo que Deus te chamou para fazer e que você ainda não começou a fazer. Mas eu quero deixar esse convite. É hora de nós cumprirmos o nosso chamado. É hora da igreja colocar a mão no arado e fazer a obra de Deus. Veja que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que muitos esquecem do restante do versículo. E o versículo diz: a saber, aqueles que andam segundo o seu propósito. Então, amados, o propósito de Deus é o motivo de nós vivermos. Porque se nós não cumprirmos o propósito,
a missão, o chamado que Deus tem para nós, nós vamos ser eternamente frustrados. Então, é hora de fazermos a obra do Senhor. Como nós vamos ver aqui, esses homens cometeram erros, mas não deixaram de andar debaixo da mão poderosa do Senhor. Veja que como eles foram usados por Deus. Então, muitas vezes nós prestamos mais atenção nos erros do que nos acertos. E a Bíblia faz uma lista desses homens que foram usados por Deus. Porém, eles erraram. Então, é hora de nós deixarmos as desculpas de lado e vamos cumprir o nosso propósito. Vamos cumprir a nossa missão. Vamos deixar de julgar. Porque Deus está olhando o coração. Quem conhecia o coração desses homens era o Senhor. E por isso Deus os escolheu com um propósito, com uma missão. E eles cumpriram o seu propósito. Porque Deus olha para o coração. Deus não é um Deus vingador. Não é um Deus que fica procurando você, quando você erra, Deus fica procurando uma hora para te exterminar. Deus não é vingativo. O Senhor, Ele é amor. Ele é Deus justo, mas Ele é amor. Ele ama o pecador. Porque se fosse por causa dos erros e do pecado, o Senhor não teria escolhido ninguém, nem teria criado o homem, não teria criado os céus e a terra, não colocaria o homem para habitar neste lugar, porque sabia que o homem ia falhar, mas Ele tem o recurso, Ele tem o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para te perdoar, para te remir, para te comprar. Então eu quero deixar esta palavra para você, olha, Deus não é um Deus vingador, Deus Ele é amor, e Ele quer atrair todos os pecadores, para que os pecadores se arrependam e possam cumprir a sua missão. A palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós olhamos aqui para os heróis da fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, todos eles erraram, não eram perfeitos. Deus não espera a perfeição do ser humano, porque Ele nos conhece, mas Ele dá uma missão, Ele dá um propósito. Veja que Davi adulterou, Moisés desobedeceu, Raabe era prostituta, Sara incrédula, mas mesmo assim, Deus estava focado o quê? No coração. Deus estava focado no seu chamado, e não nos teus erros, mas no teu chamado. Por isso esses homens são os heróis da fé. Quem lembra dos seus erros são os seres humanos. Deus não fica te lembrando dos seus erros. É o diabo que muitas vezes vai usar pessoas para lembrar o seu passado, para lembrar os seus erros. O Senhor, Ele quer que você levante a cabeça e olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Jesus, porque Ele conhece o seu futuro, Ele sabe quem é você, qual o seu potencial. E que o seu nome esteja escrito aqui, né? Como um herói da fé, como alguém que cumpriu o seu chamado, alguém que cumpriu a sua missão. O que te protege nesse mundo é o propósito de Deus para a sua vida. Porque enquanto você tiver um propósito para cumprir, você permanece vivo. O dia que você não tiver mais propósito para viver, para cumprir o chamado do Senhor, não tem motivo para que você fique aqui na terra. O que nos assegura, o que nos protege é o propósito que Deus tem para nós. E por isso muitas vezes Ele vai usar de misericórdia. Todo homem que cumpriu o seu propósito na terra, partiu. Não tem motivo para ficar na terra. Davi quis construir um templo, mas Deus falou, olha, você já cumpriu o seu propósito. Deixa para o seu filho agora. E Salomão então é quem vai construir. Moisés queria entrar na terra prometida,
Mas Deus falou para ele: não, você já cumpriu o seu propósito. Sobe aqui que você vai morrer agora. Eu vou te guardar, eu vou tomar o teu corpo. Você vai ficar comigo agora. Então, meus amados, o propósito de Moisés era libertar o povo do Egito. Ele não tinha que entrar na terra prometida, ele cumpriu o chamado dele. Veja todos esses heróis da fé. Olha o exemplo de Sansão. Sansão casou com mulher estranha. Sansão tocou no cadáver, que ele não podia, era nazireu, voto de nazireu, né, no cadáver do leão. Bebeu vinho, andou com prostitutas. Veja que Sansão aos olhos humanos não prestava. Sansão era desobediente, mas ele tinha um propósito. E era o propósito de Deus que guardava a vida dele. E por isso nós devemos andar no propósito. O seu propósito irá salvar a sua vida. Sansão tinha um propósito. O propósito dele era salvar Israel dos filisteus. Então, ele matou mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. Porque esse era o propósito dele. E quando ele cumpre o propósito, ele também partiu. O Senhor, ele diz ali em Isaías que ainda que os nossos pecados sejam mais vermelhos do que a escarlata, ele nos torna mais alvos do que a neve. Então, ainda que os seus pecados sejam mais rubros do que o carmesim, o Senhor os torna mais branco do que a pura lã. O Senhor pode fazer isso. Se você confiar no sangue de Jesus, que está sobre a sua vida, é o Senhor quem vai te lavar, o Senhor quem vai te purificar. Então, em nome de Jesus, receba da parte do Senhor. Eu tenho certeza que Ele tem um propósito, que Ele tem um chamado para a sua vida. Então, não se esqueça que é o chamado de Deus, é o propósito de Deus, é que te mantém vivo. A palavra diz: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor na terra? Obedeça ao Senhor. Porque Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Quem lembra dos seus pecados é o homem, quem lembra dos seus erros é o diabo. Deus não. Ele tem o melhor para a sua vida, tem o melhor para você, para a sua casa, sua família. Então, em nome de Jesus, receba da parte do Senhor. Por que eu fiz questão de citar todos esses homens heróis da fé? Para te mostrar que se nós andarmos debaixo do propósito do Senhor, nós vamos cumprir a nossa missão na terra. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas eu tenho certeza, se você andar com o Senhor, como esses homens aqui andaram, você vai cumprir o teu chamado nessa terra. Então, não se preocupe, apenas confie no Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas estão morrendo, mas o Senhor tem propósito na sua vida. E se Deus tem propósito na sua vida, cumpra o propósito do Senhor. Se você tiver um coração quebrantado, o Senhor, Ele vai te levantar, Ele vai te ajudar, Ele vai te salvar, vai te libertar. O importante é nós arrependermos das nossas falhas e estender as mãos para o Senhor, clamar pelo socorro do Senhor. Como eu disse, Deus não é vingador. Ele não está à espreita esperando você errar para te exterminar. Não, se fosse assim, nós não estaríamos aqui. E é pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã que nós estamos de pé. Então, em nome de Jesus, receba a palavra de Deus, cumpra o seu propósito, aquilo que Deus te chamou. Então, Deus perdoa o seu pecado, mas é você que tem que cumprir o chamado de Deus. É você que tem que levantar a sua cabeça e confiar no Senhor e crer no Senhor. Cumpra a sua missão, como esses homens aqui cumpriram. Olhe para frente, esqueça os seus erros, esqueça o seu passado, pare de dar desculpas. Está na hora de nós cumprirmos o nosso propósito, de olhar para o alvo, para a nossa vocação que está em Cristo Jesus.
em nome de Jesus agora. Que você possa olhar para o futuro e descobrir quem você é, qual é a sua missão, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. E eu tenho certeza que a partir do momento que você olhar e buscar de Deus, o Senhor, Ele vai transformar a sua vida. Você vai deixar de fazer comparações e você vai olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu quero deixar essa palavra. Levanta a sua cabeça. Não importa o que está acontecendo lá fora. O nosso compromisso é com o Senhor. O nosso chamado é com o Senhor. A missão é com o Senhor. Então Deus te deu essa missão. Deus te deu esse propósito. Vamos cumprir em nome de Jesus. E eu tenho certeza. Se você estiver disposto a cumprir, por mais que você passe por lutas, assim como esses homens passaram, veja que eles passaram por muitas tribulações, mas eles confiaram em Deus, eles batalharam, eles se esforçaram. E eu quero deixar esse convite para você também, se esforçar, para você fazer a vontade do Senhor, e Deus será contigo onde quer que andares, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora, e pedir ao Senhor que toque aí onde você estiver, que o Senhor Jesus alcance o seu coração e prospere a sua vida e te guarde no meio da caminhada, no meio do processo. E em nome de Jesus você vai chegar até o alvo, até Jesus, e cumprir o seu propósito. E poder falar como Paulo: encerrei a carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. Em nome de Jesus agora. Pai, eu peço ao Senhor agora, que olhe para este coração, que olhe para esta vida agora, e restaure a fé, Senhor, que ele possa voltar a crer em Ti, que ele possa voltar a fazer a Tua obra, que ele possa, ó Deus, obedecer a Tua palavra e receber, Pai, mais da Tua presença, que ele possa cumprir o Teu chamado, em nome de Jesus, cumprir a promessa que o Senhor deu na vida dele, no ministério dele, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, essa vida, livra dessa pandemia, livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, guarda também a sua família, guarda a sua casa, abençoe seu povo na face da terra, abençoe, ó Deus, aqueles que estão escrevendo uma nova história, aqueles que estão, Pai, diante das lutas, dificuldades, mas estão crendo em Ti. Então, em nome de Jesus agora, que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.